Convido você a sentar-se no seu lugar. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração a partir de uma experiência que eu vivi essa semana. E eu louvo a Deus porque Deus é tão generoso e Ele é tão bom que Ele nos permite ser tratado em mínimas coisas, mínimas experiências que a gente vive. E o tratamento que vem sobre a nossa vida, ele alcança outras vidas. Que você possa deixar o seu coração, nessa noite, ser um campo fértil, onde o Espírito Santo possa trazer o fruto necessário para que você continue vencendo as adversidades do dia a dia. Marcos capítulo 5, a partir do verso 35, diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, que era dirigente da sinagoga, e disseram para ele assim: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou que ninguém seguisse, senão Pedro, Tiago, João e João, o irmão de Tiago. Seguiram o caminho. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que é que está aqui todo esse alvoroço e esse lamento? A criança não está morta, ela só dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pelas mãos e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Essa história começou um pouco antes. Jesus estava falando aos seus discípulos e ele estava ensinando. E lá no versículo 21, a Bíblia conta que enquanto Jesus estava ensinando, ainda no capítulo 5, versículo 21, enquanto Jesus estava ensinando, vamos ler, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali, no meio daquela multidão, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo,
E vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Amados, essa é uma história de ressurreição, de vida, de cura, de mudança, de transformação. Tudo aquilo que nós buscamos em Jesus. Mas havia uma sentença sobre a vida dessa criança, porque enquanto Jesus seguiu Jairo para chegar na casa dele e aquela menina fosse curada, aconteceu algo no caminho. Jesus ia caminhando e uma multidão ia atrás de Jesus. E no meio da multidão havia uma mulher que a Bíblia diz que estava enferma há muitos anos. E ela, no meio daquela multidão, ela pensa assim: será que se eu só tocar na beiradinha do manto dele, eu vou ficar curada? Eu vou fazer isso. E ela toca só na beiradinha do manto de Jesus. E ela fica curada. E aquela multidão, aquele tumulto, todo mundo ali esbarrando em todo mundo. Jesus fala assim: alguém tocou em mim. Quem foi que tocou em mim? E os discípulos dele: mas Senhor, está todo mundo aqui no empurra, todo mundo te espremendo, todo mundo quer chegar. Como é que o Senhor diz: alguém tocou em mim? Jesus fala: não, foi um toque diferente. Então Jesus ouve daquela mulher lá no meio da multidão: foi eu. E ela conta a história dela. Mas enquanto ela está contando a história dela, ela para tudo para contar sobre a dor dela e também sobre o milagre dela. A multidão para, Jesus para, Jairo para, o tempo passa, a distância é longa e a filha dele morre. Alguém vem, se aproxima: olha, já deu, nem precisa incomodar mais ele. A gente queria que ele fosse lá para curar ela, nem precisa mais, ela já morreu. Quantas vezes você já ouviu uma sentença assim sobre a sua vida? Quantas vezes você recebeu uma sentença sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre algo seu? Acabou, morreu. Essa semana aconteceu algo, eu digo, sobrenatural comigo. Como vocês sabem, Dani, esposa do pastor, nossa pastora Dani, adoeceu, precisou ficar internada, e eu passei um momento com ela, na internação. E aí eu estava lá, a irmã dela estava também, me deu vontade de tomar um cappuccino. Falei: vou descer ali na casa alemã, vou tomar um cappuccino e já volto. E desci. E quando cheguei lá, encontrei a casa alemã fechada, era domingo, era, acho que sábado, né? E eu, está fechada, olhei para, no domingo, era no domingo, isso foi no domingo, está fechada, fiquei lá um pouquinho, olhei tudo, vou voltar. No que eu estou voltando, eu encontrei um colega meu de profissão, estudamos juntos, ele é padre, e fazia muito tempo que eu não o via. A gente se cumprimentou, se abraçou, quanto tempo, conversamos um pouco sobre trabalho, sobre vida, e ele disse assim para mim: eu estou com pressa, porque eu estou indo fazer um batismo de uma criança ali na UTI infantil. Eu, Deus te abençoe, vá lá. E ele virou as costas e saiu. Na hora que ele virou as costas e saiu, algo dentro de mim assim se moveu de um jeito. E eu falei: espera, eu preciso te contar algo. Quando uma criança, ela recebe a visita de um padre no hospital, é porque tem uma sentença. E eu até me emociono de novo falando sobre isso, sobre a vida dela. E eu disse para ele assim: padre, eu também nasci com uma sentença sobre a minha vida. Quando eu nasci, os médicos disseram que eu morreria. Os médicos disseram assim para os meus pais: ela vai morrer. Batiza ela que ela vai morrer.
e, assim como quem crê na fé católica, né? Eu fui levada na casa paroquial para ser batizada. E eu fui batizada na igreja católica, com 1 dia de vida, para morrer. E é uma história interessante, porque eu não me chamaria Andréia. Meu pai tinha outro nome para mim. Mas eu fui batizada como Andréia, porque era o nome que minha mãe queria. Faça a vontade da mãe. E eu vivi. E eu estou viva. E naquele instante passou tanta coisa na minha cabeça, mas passou tanta coisa, meu Deus, tudo que eu vivo, todas as experiências que eu tenho, passou milhões de coisas na minha cabeça, e eu pensei assim, eu acho que essa criança, apesar de ter uma sentença para ela, ela pode ser alguém que ela pode transformar o mundo através da ação dela. E eu falei com ele, Deus te use lá quando você estiver orando por essa criança. Deus use as suas mãos, Deus use as suas palavras, para que essa criança tenha vida, e que a sentença sobre a vida dela, nesse momento, seja anulada. E aquilo mexeu comigo profundamente. E ele também saiu impactado ali, ele falou, nem acredito. E eu voltei para o quarto pensando assim, eu desci para tomar um cappuccino, não tomei o cappuccino, e eu acho que foi Deus que me levou ali. Sabe, amados, é uma palavra que você precisa dar em algum lugar, é uma palavra que você precisa receber em algum lugar, e ela pode mudar toda a sua história. É uma palavra. Eu não estou falando do batismo, eu estou falando da palavra que ele foi dar sobre a vida daquela criança. E eu estou falando de uma palavra que pode mudar uma sentença completamente. Porque hoje, quando eu olho para a minha vida e para tudo que eu vivo, eu penso, Deus usou a palavra daquele padre. Deus talvez esteja usando pessoas na sua vida, que talvez, eu estou falando aqui de um padre, mas talvez pessoas que nem cristãs são, mas que mudaram a sua vida. Quando eu olho para trás, passa na minha cabeça muitas pessoas que me deram palavras e que me ajudaram a vencer na profissão, na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional. Mas igual nós temos palavras que podem mudar a nossa história e fazer com que a gente seja impactado e impactante de uma forma positiva. Vem palavras na nossa vida que também nos sugam para baixo, nos tragam para a morte. Sentenças. E o que é uma sentença? São ciclos que se findam, que se finalizam. O que é uma sentença? Uma sentença é isso. É um processo que foi acontecendo e chegou a algo que disse, é isso. Mas Jesus veio para mudar a nossa sentença. E Jesus usa homens e mulheres com palavras para mudar a sentença da nossa vida, e nos usa também para mudar a sentença sobre a vida de outras pessoas. Mas existem pessoas que nos tragam para um buraco sem fundo, sem fim, com as palavras delas. Algumas palavras foram sentenças para você, e só você sabe quais foram. Talvez você, ao longo da sua vida, ouviu da sua família palavras tão devastadoras, que se transformaram em uma crença dentro de você, uma maldição que amarrou você completamente e fez a sua mente acreditar nas derrotas da sua vida. Como psicóloga, eu ouço muito isso. A nossa mente, ela é capaz de nos enganar, nos fazer sentir coisas que não são reais. Para a gente é real, mas não é real aqui do lado de fora, só é aqui do lado de dentro. Mas é esse movimento, basta esse, para fazer você se afundar.
Palavras que foram ditas de que você não consegue, que você é burro, que você não é capaz, que você é um fracassado, que na sua vida tudo dá errado, e você foi vestindo. E eu te digo, Jesus quer te dar vestes novas, mas para que você se vista com novas palavras, palavras que transformem a sua vida, você precisa permitir, aceitar que essas palavras cheguem no seu ouvido, quebrar toda a armadura. Em alguns momentos você precisa ter um posicionamento, uma posição que te coloque em algo, em algum lugar, onde você não é fracassado, onde você não é derrotado. E esse lugar, meus amados, eu vou dizer, podem dizer que é qualquer outro, mas eu digo, Jesus é o lugar onde você é mais que vencedor, e não tem outro lugar. Não tem outro lugar, só em Jesus. Algumas maldições, algumas sentenças, elas vêm não só em palavra e na nossa mente, mas às vezes ela pode vir por padrões familiares. E hoje eu ouvi uma história dessa que me impactou profundamente. Pense na sua vida agora enquanto eu te conto essa história. Eu estava ouvindo a história de uma mulher que falou do sofrimento que ela teve desde a infância com o relacionamento dos seus pais. E ela disse assim: quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai largou a minha mãe, abandonou a minha mãe, e junto com o abandono para minha mãe, eu também fui abandonada, porque ele trouxe uma nova mulher para ele, e essa nova mulher mentia, fazia de tudo para me separar do meu pai, e de fato, eu me distanciei do meu pai, e eu vivi sem meu pai, eu não tive contato com o meu pai, eu perdi o meu pai. Não foi a minha mãe só que perdeu o meu pai, eu perdi o meu pai. Eu cresci, estudei, me formei, namorei, casei, tive uma filha, e quando minha filha tinha 10 anos, o pai dela me deixou, meu marido me deixou. Eu ouvi essa história hoje. Padrões que se repetem. Padrões que se repetem. Pais violentos, que o filho cresceu dentro de uma família com violência, e talvez ele até rejeite essa violência, mas quando ele cresce, com o passar do tempo, ele também se torna violento com a esposa dele. Mulheres que viram a sua mãe sendo traída, sendo abusada, e pensaram, comigo vai ser diferente. E quando chegou a vez dela, elas repetiram o mesmo padrão. Pessoas que viram os pais aquela bola de neve de endividamento, e quando chegou a vez dela, elas também se endividaram. E aí, meus irmãos, imagine todas as portas que se abrem para nos arrastar e tragar para a derrota, para o sofrimento. Padrões familiares que vão se repetindo. São sentenças malignas sobre a nossa vida. Às vezes, poucas pessoas pensam nisso ou falam sobre isso, mas vou dizer uma coisa para você. Quer ver um padrão para destruir a vida de uma pessoa jovem? Chama-se herança, pensão, dinheiro que chega sem você ter feito esforço nenhum, sem você ter conquistado, que veio de alguém para a sua vida. Observe, a maior parte das histórias de pessoas que herdaram grandes fortunas, ou que tiveram uma grande pensão, um grande dinheiro na sua mão, faliram absurdamente. Não são todos, mas em sua maioria, pessoas que viveram uma vida e de repente chegou para ela algo, ela não soube lidar com aquilo, se torna sentenciado a uma escravidão, e que é sofrido, a não ser que você mude de postura na sua vida, o seu jeito de olhar para aquilo que está dentro
da sua vida, e a sua vida está dentro daquilo. Algumas sentenças assim não envolve pensamento, não envolve padrões familiares, mas envolve algo que a gente não tem muito controle, aliás, não tem controle nenhum, que é uma enfermidade. De repente você descobre uma enfermidade, chega uma enfermidade na sua vida e paralisa a sua vida. É uma sentença. E a sentença da filha de Jairo, pelo que se parece, era isso. Ela adoeceu, chegou uma sentença sobre a vida dela. O problema é que quando uma sentença vem sobre a nossa vida, a gente se vê cercado por pessoas, e aquele processo que a gente está passando para chegar do outro lado e sair e receber a nossa bênção, receber a nossa cura, é longo, é uma trajetória longa, parece que não vai acabar. E se tem uma coisa que você precisa ter nesse tempo, é perseverança, persistência, paciência, vigiar para que a sua fé não seja abalada. Foi isso que aconteceu com Jairo. Chegaram para ele e disseram assim: ela está morta, não adianta mais, nem incomoda ele. O que foi que Jesus disse? Não tenha medo, não tema, apenas creia. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu não sei qual é a sentença que tem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Apenas creia. Não deixa o barulho que está à sua volta te assustar. Não deixe o empurra. Não deixe o tempo. Não deixe nada do que está acontecendo aqui à sua volta atrapalhar o que tem que acontecer aqui dentro. Porque aqui dentro de você precisa haver uma convicção, uma certeza, uma fé, uma segurança inabalável, a ponto de você pensar: agora sou só eu e Jesus. Porque tem situações na nossa vida, e se é algo que eu tenho para dizer para você é isso: existem momentos na sua vida que vai ter que acontecer o que Jesus fez aqui. Olha, fica todo mundo aí, Pedro, Tiago, João, vem comigo, Jairo, vem comigo, e a gente vai lá. Você precisa se cercar de pessoas que você sabe que vão te sustentar. Porque nessa vida, meus irmãos, tem gente que não vai sustentar a gente. Tem gente que está ali do lado, que te apoia, até que te socorre, mas acredite, não vai ser suporte para você talvez na hora que você mais precisar. Vai fazer um barulho que te assusta, que te incomoda. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você, é isso: tem momentos que é você e Deus, você e mais uma ou duas ou três pessoas ali. Sabe, no processo de vivenciar uma sentença, de se deparar com uma sentença, tem uma coisa que é dificílimo da gente lidar, são as nossas emoções. Porque assim, as sentenças por si só, na maioria das vezes, elas são impactantes. Ela chega na sua vida e ela fala: pá, é isso. E aí corre o risco de, no impacto, ser tão doloroso, que a sua emoção vai acabar sendo a própria sentença. O que você está sentindo, desespero, o medo, a dor, o sofrimento, a ansiedade, aquilo ali se transforma na sua sentença. O que você pode fazer é crer e não se abalar, assim como Jesus falou para Jairo, e assim como eu estou trazendo para você. Deixe o Espírito Santo de Deus soprar no seu ouvido nessa noite. Você que está presente aqui, você que está nos acompanhando de casa, deixe o Espírito Santo de Deus soprar no seu ouvido essa confiança, essa palavra. Não seja abalado por aquilo que está fazendo barulho ao teu redor. Não se permita ser abalado pelas coisas que você está sentindo, porque nada disso é mais forte ou é mais poderoso do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Não temas. Não quero dizer que você não vai passar desafio. Passaremos. E graças a Deus pelos desafios.
Graças a Deus, porque nós olhamos para a nossa volta e nós enxergamos o abismo assim, e muitas vezes Ele nos puxando, e a gente fala: Pai, tem um abismo aqui, mas eu escolho olhar para Ti, e o Senhor nos resgata desse abismo. Talvez esse abismo hoje esteja no seu casamento. No livro de Provérbios, no Provérbios 23, verso 7, diz assim: assim como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Comece a enxergar você como alguém vencedor. Comece a enxergar você como alguém transformado, como alguém curado, como alguém que é capaz de administrar as suas próprias finanças, como alguém que é capaz de dominar o seu espaço. Comece a enxergar isso e mudar a sua maneira de pensar a respeito de você mesmo. Sai da posição de inferioridade, sai da posição daquele que está coitado, em sofrimento, e se coloca numa posição, primeiro, de dependência de Deus, de submissão a Deus, mas de coragem, atitude de coragem em direção à palavra de Deus. Jesus, no verso 36 do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, ele diz: não temas, creia. E no verso 39, quando ele chega naquela casa, e ele vê todo mundo chorando, ele fala assim: que barulho é esse? Vocês estão chorando por quê? Não precisa chorar. Não chora, ela está dormindo. E aí todo mundo começou a rir de Jesus. Gente, sabe uma coisa que a gente aprende com isso também? Muitas vezes as pessoas vão chorar a nossa dor junto conosco. Elas vão estar ali chorando, chorando. Mas isso não significa que elas querem aliviar a sua dor. Elas talvez querem mostrar para você que estão chorando do teu lado, mas elas não querem aliviar a sua dor. E isso acontece. Porque elas também têm as dores delas. Você não precisa se afastar ou odiar as pessoas por isso, mas quando você observar que alguém não está facilitando para que vocês tenham a sua dor aliviada, ou alguém está ali debochando daquilo que você está lutando tanto para conquistar, silencie. Porque o que é que Jesus fez? Novamente, Jesus fala: eu vou pedir que vocês se retirem, aguardem ali fora, que eu vou ficar só com o pai e com a mãe, Pedro, Tiago e João. Entende? Olha o primeiro processo: venham comigo vocês que vão me ajudar. Vem comigo você que é pai. Chegou aqui, fiquem comigo vocês que me ajudam. Vem os pais, ficam comigo. E ele entra aonde estava a menina morta. Mas como Jesus disse, apenas dormia, e diz para ela: eu ordeno que você levante agora. Basta uma palavra de Jesus para que tudo na sua vida seja completamente transformado. E eu acho que isso é tão simples, mas a jornada é tão longa. Só que Jesus está com você até o fim. E na maior parte das vezes a gente se esquece disso, se apavora. Basta uma palavra. Eu queria que você nesse momento, só por um segundo, fechasse os seus olhos. Imaginasse você agora, junto com Jesus. Imaginasse Jesus declarando a palavra sobre aquilo que você precisa ter transformado na sua vida. É a palavra de Jesus sobre a sua vida. Amém. Comece a dar ouvido a essa palavra. Sabe por quê, amados? A Bíblia conta a história de muitas sentenças. Tinha sentença sobre cego, tinha sentença sobre aleijados, tinha sentença sobre leprosos, tinha sentenças, por exemplo, sobre a mulher que estava no poço, meio-dia pegando água, o pastor falou sobre isso esses dias. Tinha sentença sobre aquela mulher que estava lá no fluxo de sangue. A Bíblia conta de muitas sentenças. Mas a gente pode ir no Velho Testamento, pensar na sentença sobre os judeus, quando Esther se levanta como rainha,
junto com o povo e ora para aquele povo ser salvo da morte. Tem a sentença sobre a vida de José, que se submeteu, foi levado como escravo, passou pelo processo, mas quando Deus deu a palavra sobre ele, se tornou governador do Egito. É viver o processo. E aí eu lembro da sentença sobre Nínive. Não tem como eu não pensar na sentença sobre Nínive. Quem aqui conhece a história de Jonas? A sentença sobre Nínive, Deus falou para Jonas assim: olha, você vai em Nínive e diga para aquele povo que a cidade vai ser destruída dentro de 3 dias. E ele passa lá: olha, a cidade vai ser destruída. Tem todo um caminho até ele chegar lá, mas tudo bem, nós não estamos falando sobre Jonas hoje. Eu quero só contar que ele chegou e disse. E aí, o que os ninivitas fazem? Se arrependem. Se arrependem. Eles tomam uma postura, eles tomam uma decisão, eles começam a rasgar suas vestes, se vestir de pano de saco, se cobrem de cinza, e eles começam a jejuar. Eles mudam de postura. Então guarda algo para você, que está enfrentando uma sentença sobre a sua vida, uma decisão errada que você tomou. Você não podia ter tomado essa decisão, e essa decisão está te arrastando para o buraco, mas você tomou essa decisão. E agora você precisa ter uma mudança de postura. Acredite, parte do que tem de bom para acontecer na nossa vida, passa pelo arrependimento e pela mudança de postura. Eu não estou falando de remorso, culpa, oh meu Deus, não devia ter feito tal coisa. Não é remorso, não é encher o seu coração de amargura, de culpa. A gente passa por esse processo, mas depois de passar pela culpa, pela amargura, levanta e fala assim: vai ser diferente a partir de agora. E comece a mudar. Senhor, porque tem coisa que a gente não consegue vencer sozinho não, tá, gente? Você sabe as lutas que você enfrenta. Você sabe. Qual é a área que você enfrenta, qual é o desafio que você enfrenta. Hoje tem gente que, sabe qual é o desafio que tem gente que enfrenta? Ira. Um coração enraivecido. Se torna aquela pessoa embrutecida, aquela pessoa que tudo quer resolver no tapa, que tudo quer resolver na força, que acha que todo mundo está contra ela, que debate com todo mundo, que luta contra todo mundo. E isso é uma luta terrível. Porque essa pessoa, desde pequenininha, aprendeu que sobrevivia guerreando com as outras pessoas. Precisou guerrear para sobreviver. Mas hoje você não precisa mais guerrear. Sua esposa não é sua inimiga. Seu marido não é seu inimigo. Os seus filhos não são seus inimigos. Olhe para essa pessoa com amor, com ternura, com respeito, como alguém que conhece as suas mais horríveis faces, as suas maiores lutas, mas permanece do teu lado. Procurem ajuda. Procure ajuda pastoral, procure ajuda de oração espiritual, com 2, 3 pessoas que possam lhe auxiliar. Procurem ajuda com um psicólogo, mas busquem ajuda, porque você tem a oportunidade de receber a redenção sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem, ou você tem uma sentença de destruição. E acredite, você não destrói. É muito comum a gente pensar assim: tentei, não deu certo, larga para lá. Daqui a pouco tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E a pessoa vai vivendo uma vida de sofrimento. É muito sofrido algumas sentenças sobre a nossa vida. Mas se tem uma sentença que é dolorosa, é a sentença sobre a nossa família. Nínive se arrepende. Vive uma mudança de postura. Assim como José. Podia ter se tornado um coração amargurado porque os irmãos abandonaram ele. Ele se tornou submisso, obediente, foi vendido como escravo. Enquanto escravo, ganhou o espaço, se tornou governador. Mas em tudo isso, amados, para finalizar, a sua confiança, a sua fé precisa ser inabalável. Inabalável.
E quando eu falo de uma fé inabalável, não se assuste. Não se assuste, porque uma fé inabalável não quer dizer que é uma fé muito grande. Porque o próprio Senhor nos falou, uma fé como um grãozinho de mostarda. Você só precisa acreditar. Só acredita. O problema é que às vezes a gente acredita e tem tanto barulho em volta, que a gente para de acreditar, para de ouvir o que está aqui dentro, para de ouvir a voz do Espírito Santo, e passa a ouvir a voz daquele turbilhão de coisas que está acontecendo, ou às vezes até da nossa própria emoção, né, como eu falei. Seja confiante. E eu vou te dar 2 palavras: confiança e coragem. Seja corajoso. Sabe por quê? Mudar de rota não é fácil não, tá? Mudar de rota não é fácil. Porque às vezes a gente toma o caminho errado. Eu vou contar, viu, amor, nosso caminho lá em Minas Gerais. Fomos a Minas Gerais no casamento do meu sobrinho. Pegamos uma parte da estrada à noite. Minas Gerais é uma terra maravilhosa, né? Mas é muita estrada de chão. E aí colocamos o roteiro lá no Maps. Um dado momento ele falou assim, entre por aqui. E aí a gente entrou, saiu do asfalto, olhou, eu falei, amor, não entra não, é estrada de chão. Aí ele, mas aqui tem muita estrada de chão. Aí tinha uma plaquinha para a cidade que a gente ia para Piranga. A plaquinha, Piranga. Aí eu falei, amor, está batendo aqui 10 km, mas será que vai ser 10 km de estrada de chão? Está aqui, né? Vamos confiar. Entramos. Eu acho que foi uns 20 quilômetros, não foram só 10 não. E não era estrada, era trilha. E não tinha como voltar. Às vezes a gente pega o rumo errado. E é assustador. E aí não tinha telefone celular. A gente olhava para um lado e para o outro, não via uma casa, um ponto de energia elétrica, um boi, um cavalo, um cachorro, não via nada. A gente só entrando para o meio da mata. Eu falei, meu Deus do céu. Conseguimos sair do outro lado. Às vezes, você vai mudar de rota achando que está fazendo a coisa certa e é uma decisão errada. É uma decisão errada. Mas quando você estiver perdido, por mais que você tenha seguido algum conselho ou algum mapinha ali meio que não é muito confiável, quando você estiver já no caminho, confie no Senhor, clame por Ele, porque a gente clamou pelo Senhor, viu? Senhor, me leva de volta. Gente, é brincadeiras que eu estou trazendo aqui, mas é verdade isso que eu estou falando para vocês, no sentido da nossa emoção, a gente se abala. Tenha coragem para refazer o seu caminho e às vezes abrir mão de tudo. Às vezes você está tanto tempo lutando por um caminho que você pensa que é o caminho certo, mas não é o caminho certo. Você só vai subindo, subindo, subindo. Parece que não tem fim. E o pior é que alguns caminhos, quando acabar, acabou mesmo, e você não tem nem como voltar mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma promessa. E ela está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, eu vou falar isso para a gente encerrar agora. Isaías 53, verso 4 e verso 5. Isso já aconteceu. Eu quero ler isso para você. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões,
esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Porque nós, amados, em muitas vezes somos violentos com quem está do nosso lado, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos pais. Somos violentos conosco. Exercemos violência contra a nossa própria vida. Porque fumar é um ato de violência, beber é um ato de violência, comer demais é um ato de violência, deixar de cuidar da saúde é um ato de violência. Nós destruímos a nossa própria carne, nós mentimos, nós olhamos e julgamos. Isso está em nós, mas Jesus levou tudo isso e nos deu a oportunidade de vivermos transformados e regenerados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ah, Deus, como nós confiamos na palavra, porque ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Esse é Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Ah, Pai, perdão, porque eu sou um desses pecadores. Perdoa, Deus. Perdoa a nossa nação, perdoa a nossa casa, perdoa os nossos filhos, perdoa a nossa vida, porque somos devedores, somos pecadores. E como pecadores, nós nos distanciamos da tua vontade. Há uma sentença sobre a nossa vida, Senhor, mas nós nos arrependemos. Nós pedimos agora que o poder da tua mão misericordiosa venha sobre a nossa casa. A tua justiça é perdão, e o teu perdão é transformador. Nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, porque confiamos que o Senhor pode mudar a nossa sentença. Muda a sentença, Senhor, nessa noite. Eu oro por esta tua filha que tem uma sentença, com uma palavra dolorosa sobre a vida dela, que fez ela viver uma vida de amargura e de sofrimento. Por
Essa pessoa, meu Deus, que às vezes pensou em desistir, porque uma palavra e uma sentença pesou sobre a mente dela, sobre o coração dela. Eu oro agora pedindo, meu Deus, muda a sentença dos teus filhos. E esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, resgata totalmente, lava, purifica. Convido você a ficar de pé no seu lugar. Peça ao Espírito Santo que venha ouvir você. Espírito Santo de Deus, vem ouvir os teus filhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Seu Senhor, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Oh, oh. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Ele protege os seus passos, Ele guarda o seu caminho. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o seu desafio, apenas creia. Não se deixe ser atormentado pelo barulho que está à sua volta. Apenas confie.
Não tenha medo, o seu Deus está contigo. Dê os seus ouvidos a Ele, deixe Ele falar com você, deixe Ele acalmar a sua alma. Meu Deus, que os teus filhos possam ir para casa com essa palavra, tratando o coração como um bálsamo. Que a tua voz seja audível aos teus filhos. Que aqueles que estão buscando ser sarados possam experimentar a cura que só o Senhor pode trazer. Que mesmo com o deboche das pessoas que estão ao redor, com o riso daqueles que não acreditam, que não confiam, a voz do teu Espírito Santo, meu Deus, console o coração dos teus filhos, e eles sejam fortalecidos na tua palavra e no teu poder, e tomem posse do que o Senhor tem preparado como propósito para cada um deles. Leva os teus filhos em paz, dá um restante de semana guardados nas tuas mãos. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é generoso. Obrigada, meu Deus, porque a Dani já está em casa com o seu esposo, já está em casa com os seus filhos. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor cuidou da saúde dela e tem cuidado. Continua com a tua mão estendida sobre a vida do pastor Zoar, da pastora Dani. Que eles sejam fortalecidos pela tua graça, sejam fortalecidos pelo teu poder. Essa igreja ora, meu Deus, te agradecendo pelo que recebemos através da vida deles, mas muito mais do que isso, porque nós os amamos. Muito obrigada, meu Deus. Pai, eu quero também nesse momento te agradecer pelo teu cuidado com a vida da Cris e do Adriano. Pai, que ela seja fortalecida e tenha plena recuperação a partir da cirurgia. Meu Deus, o Senhor é generoso. Dessa forma também eu oro pela vida de cada um do que está aqui presente, pedindo que o Senhor visite essa casa, essa família, esse coração, essa mente, e trate com amor, com misericórdia. Leva os teus filhos para casa debaixo do teu cuidado, com a tua mão poderosa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém. Vão em paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.